Antes de eu conversar com a Mônica, acabou de sair uma nota pública publicada pelo Eduardo Bolsonaro. Vamos colocar na tela que eu vou ler para vocês, por favor? Olha só, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos, sinceramente, que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Mônica Rosenberg, o que Eduardo Bolsonaro tenta deixar claro com essa parte aqui, essa decisão seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos. O que ele tentou dizer é que Trump está fazendo isso para defender apenas o povo americano e não como benefício ao presidente Lula. Não foi política essa decisão, é o que ele está tentando dizer. E também aqui no final, ele diz que vai continuar trabalhando para libertação do país, mesmo com as circunstâncias adversas. Foi uma derrota para o bolsonarismo? Claramente foi. Márcia, a minha pergunta, ouvindo esse texto, é: ele vai continuar trabalhando lá nos Estados Unidos ou ele vai voltar ao Brasil? Porque ele começa a sua mensagem dizendo que foi uma derrota porque a sociedade brasileira não aproveitou a oportunidade, porque faltou coesão, faltou união. Agora, ele que foi eleito para estar no parlamento resolvendo os problemas do Brasil, não estava. Ele fugiu para os Estados Unidos porque disse que estava com medo de ser preso. Foi embora para os Estados Unidos fazer pressão política em cima do Trump, conseguiu aí a aplicação de sanções que já caíram. Assim, qual foi o papel desta pessoa na grande luta que a sociedade brasileira precisa lutar? E precisa sim, porque tem coisas erradas acontecendo, há abusos sim, inclusive no STF, mas os parlamentares que deveriam estar liderando a direita e a centro-direita numa luta por justiça, por liberdade, estão fugindo por medo de serem presos. É um absurdo, é uma incoerência e ele, como liderança que é na direita, deveria voltar para cá, exercer o seu mandato, que espero seja cassado em breve, não como o que estão querendo fazer de não cassar a Carla, né? Não comentamos isso, mas deveríamos falar do absurdo de terem 110 deputados que votaram contra a cassação de uma condenada com trânsito em julgado. O que o Eduardo vai fazer? Ele volta para liderar ou vai ficar lá fugindo da justiça? Olha, inclusive, sobre esse tema que você trouxe do Eduardo Bolsonaro e o mandato dele, a gente fez um levantamento, a equipe do MD News, junto com o repórter David Gonçalves, sobre os gastos do gabinete de Eduardo Bolsonaro. Só nos primeiros meses deste ano foram gastos mais de R$1.100.000. O que chama a atenção é que mesmo sem a presença física dele, os gastos continuam por lá. Inclusive, ele tem 9 funcionários, 9 secretários comissionados, totalizando uma folha de pagamento de aproximadamente R$123 mil por mês, a Cássio Miranda. É caro esse mandato EAD, né? Tá saindo caro para a população brasileira. Eu confesso a vocês que, óbvio, há um quê ideológico em tudo isso, mas é estranho nós olharmos para parlamentares que estão fora do Brasil e continuam exercendo seus mandatos, da mesma forma que é estranho e ruim nós sabermos que existem parlamentares condenados que mantém os seus mandatos por determinação da própria casa, num corporativismo. Em pleno 2025, uma situação como essa deveria ser inadmissível. O problema é que a polarização criou malvados favoritos de lado a lado. Quando o favorito de determinado viés comete um erro, são
milhares de pessoas a passar pano para ele. E o mesmo acontece do outro lado. Enquanto as pessoas forem apaixonadas e não racionais em termos políticos, nós vamos ter que conviver com esse tipo de coisa, infelizmente. Eu acho que ninguém, acaso, deveria ter político de estimação, né? A gente deveria ter senso crítico para votar e não político de estimação. É isso que o brasileiro tem que começar a aprender. Inclusive, já começaram a sair também as repercussões nacionais. Lindbergh Farias publicou um vídeo agora nas redes sociais. Vamos ver. Gente, vitória do Brasil. O governo norte-americano acaba de tirar o ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Vitória da diplomacia, presidente Lula. Você conseguiu recolocar o Brasil no caminho do diálogo, depois de toda aquela sabotagem feita pela família do Bolsonaro, que agiram como traidores da pátria, impondo tarifas, sanções aos ministros do Supremo. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Vitória da democracia e vitória da soberania brasileira. Gente, vitória... Bom, então essa foi a mensagem do líder do PT, o líder do governo ali na Câmara, o Lindbergh. E a gente tem um bastidor, inclusive, que o nosso repórter Igor Damasceno já está subindo o sinal para conversar com a gente ao vivo novamente, que na última conversa, no dia 2 de dezembro, com Trump, Lula pediu essa revogação da Lei Magnitsky. Recentemente, o Planalto foi informado que o pedido seria atendido nos próximos dias. Então, segundo o Igor Damasceno, nosso repórter lá de Brasília, Lula foi avisado que Trump retiraria o nome de Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Ou seja, foi uma conversa recente, feita no dia 2 de dezembro, entre Lula e Trump, que Lula fez esse pedido para a retirada do nome de Alexandre de Moraes, da esposa e também dessa empresa. Então, rapidamente, Trump e o governo americano acataram os pedidos de Lula, segundo esse bastidor aprofundado por fontes em Brasília do Igor Damasceno, que já vai entrar com outros detalhes. Agora, Mônica Rosenberg e Acácio Miranda, vai ficar de novo a briga de narrativas. O bolsonarismo vai dizer, não, só são os interesses americanos que Trump está defendendo. A parte do governo vai dizer, opa, mérito nosso. E aí? Márcia, existe uma questão aí na defesa do direito americano que é o seguinte: para os americanos as leis são muito importantes, né? Até recentemente, quando agora a polícia, o ICE, vai e prende as pessoas sem mandato, sem nada, eles eram muito procedimentais em toda a parte técnica jurídica. Então, uma lei como a Magnitsky é uma lei importante, é uma lei com impacto. Realmente, quem é inserido nela é porque está violando de forma muito séria, seja a questão da integridade e honestidade, seja a questão dos direitos humanos. Quando eles começam a ver que uma lei como essa está sendo usada para atender interesses políticos, para atender uma questão mais ideológica, mais leve, foi ou não foi, violação de direitos humanos, o processo, eles estão enfraquecendo a própria lei, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no Brasil. Então, por esse lado, eles manterem a Magnitsky forte e tirarem casos como o do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que era um caso muito duvidoso, questionado até internamente, é, de alguma forma, defender, sim, o direito, não só dos americanos, mas do mundo inteiro, para quem a aplicação dessa lei em muitos países faz diferença, sim, porque nós sabemos o que acontece. Aqui no Brasil era muito ridículo e, nesse sentido, dá para defender essa narrativa. Acácio Miranda, nesse caso, quem vence essas narrativas momentaneamente? Porque se a gente parar para pensar, ter incluído o nome de Alexandre de Moraes não era tão adequado assim. O próprio defensor, o criador dessa lei, questionou que seria mais um movimento político. Isso, então, se comprova agora com essa retirada? Márcia, eu acho que tanto as ponderações, o tweet do Eduardo Bolsonaro e o vídeo do Lindbergh são sintomas do mesmo problema. A radicalização, a polarização da nossa política leva a essa irracionalidade e esse jogo de narrativas. Óbvio, quando foi decretado lá atrás, a decretação tinha um viés muito mais político do que jurídico. E a Mônica bem disse, o apego dos norte-americanos à legalidade
diferentemente do que nós estamos acostumados aqui, diga-se de passagem, esse apego dos norte-americanos fazia com que Trump tivesse uma pulga atrás da orelha. E, óbvio, ele aproveitou todo o contexto atual para que impusesse o fim desta decretação e, consequentemente, fizesse prevalecer a lei. Agora, é óbvio que a guerra de narrativas permanecerá e, neste momento, se nós tivéssemos que ponderar numa balança, o governo federal está vencendo, pelo menos momentaneamente, essa batalha de narrativas. Por pior que seja essa batalha, são eles que estão neste contexto com um pouquinho de vantagem.